Tá baixo? Ei. Pode ir? Boa noite, galera. Pessoal que está aqui presencial, vamos nos levantando, vamos nos acomodando. E agora eu vou dar o nosso boa noite oficial, hein? Boa noite, jovens! Diz que antes desse boa noite não começou o culto de jovens. Depois desse boa noite começa o culto de jovens. Então é o seguinte, a gente já está nesse ambiente, a gente já está sentindo a presença de Deus desde a nossa reunião antes. E uma coisa que eu quero te dizer é que esse culto da noite, todo culto que Deus nos traz aqui, é para a gente celebrar e agradecer Ele pelo que Ele tem feito na nossa vida. Então, que a gente consiga se entregar em adoração e no nosso estilo que é jovens. Amém. Então, tu dança, tu pula, tu te agacha, eu não sei como tu vai adorar, mas busca uma forma de adoração para tu expressar essa gratidão para o Senhor nessa noite. Amém? Amém. Amém. São as sementes que brotarão, como exilados de volta a Sião. Ei, clamamos, Deus, restaura nossa canção. Assim como os riachos trazem vida ao deserto, semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Pois existe vida em meio à família. Há um compromisso que nos faz família. Todos choram, angústia e dor, e o dia mau são ressignificados quando estou em meio à família. Assim como os riachos trazem vida ao deserto, semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Pois existe vida em meio à família. Há um compromisso que nos faz família. Todos choram, angústia e dor, e o dia mau são ressignificados quando estou em meio à família. Ei! Ei! Não vamos descansar até te encontrar, pois tudo que fazemos é só pra te exaltar. Não vamos descansar até te encontrar, pois tudo que fazemos é só pra te exaltar. Ei, não vamos descansar até te encontrar, pois tudo que fazemos é só pra te exaltar. Não vamos descansar até te encontrar, pois tudo que fazemos é só pra te exaltar. Pois existe vida em meio à família. Há um compromisso que nos faz família. Todos choram, angústia e dor, e o dia mau são insignificados quando estou em meio
pois existe vida em meio à família. Há um compromisso que nos faz família. Todo choro, angústia e dor e o dia mau são ressignificados quando estou em meio à família. Amém! Tem muitas coisas sendo ressignificadas quando nós estamos em meio à família. E eu quero te incentivar a tu olhar para essa pessoa que está do teu lado. Olha o compromisso que agora tu tem que gerar com ela. Dá a mão para ela e diz assim: eu tenho um compromisso contigo. Porque quando a gente fala em família, nós estamos falando dessa família em Cristo. E nós nos alegramos, irmãos, porque mesmo em meio a angústias, o Senhor nos ajuda, né? Nos ajuda a termos compromisso uns com os outros, a entendermos sobre compromisso. Tu não tá mais andando só. Nós temos um compromisso, a vida em meio à família. E eu quero convidar vocês a dançar mais um pouquinho. Vocês estão cansados? Ih, muito fraquinho. Vocês estão cansados? Vamos juntos então. Essa aí até eu vou dançar. Bem aqui posso ouvir uma voz a soar. Levantamos o som para te adorar. Vamos juntos! E eu vou me ligar no Senhor. E não dá pra segurar meu louvor. Tira o pé do chão, vai! Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação. Quando o quê? Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Começou, hoje eu vou receber teu amor. Orações com paixão para estar com o Senhor. E eu vou me ligar no Senhor. Diz assim: não dá pra segurar meu louvor. Tira o pé do chão, vai! Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação. Quando o quê? Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Ei, agora! E essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Vamos juntos! Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar. E agora, slow motion! Vai! 1, 2, 3, aí! Ei, nossa vida nunca fica igual. Quando o quê? Quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh.
Enquanto a gente louva o nome do Senhor nesse lugar, Ele fica em festa. Aleluia. Vai agradecendo a Deus. Vai entrando nesse ambiente de gratidão, daquele que tem a plena certeza de que foi encontrado pelo amor do Senhor e que está sendo transformado. Obrigado, Pai, pelas Tuas promessas, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa alegria que não tem fim. Somos um povo muito alegres, Pai, porque nós sabemos o lugar em que nós encontramos toda segurança, toda comunhão, todo refúgio, tudo aquilo que a gente precisa aqui, Senhor, no ambiente da família a gente encontra. Por isso que nós não somos mais necessitados. Tu não é mais um necessitado. Fala isso para alguém. Tu não precisa de nada. Tu não é mais um necessitado. Na presença do Senhor, irmãos, a gente tem tudo. Nós nos completamos aqui uns com os outros. Tem um que é mais alegre, tem um que é mais ativo, tem um que é um pouco mais passivo. E nós vamos nos completando aqui, no corpo do Senhor. Aleluia! Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aleluia. Se Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Oh, não tem espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Oh, Ele é santo. Santo, diga santo, santo, Ele é santo. Oh, mais uma vez, te adoramos, Senhor. Santo, Ele é santo, santo. Declare, oh, Tu és santo, Senhor. Santo, Ele é santo, santo. E eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a nossa força. Tua alegria é a nossa força. Tua alegria é a nossa força.
santo. Oh, Ele é santo. Declare que Ele é santo. Ele é santo. Ele não muda. Oh, Senhor, adore ao nome dEle nesse lugar. Santo, santo, Senhor, te desejamos, Pai, te desejamos, porque Tu és aquele que não muda. Tu és aquele que surpreende, Senhor. Um toque irreconhecível, um toque, Senhor, irresistível. Oh, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Oh, declare palavras de adoração ao Senhor. Declare palavras, oh, santo, por tudo que Tu és, por quem Tu és, Senhor. Santo, nós não vamos cessar. Oh, santo, santo. Deseja entrar nesse ambiente hoje? Deseja viver nesse ambiente hoje? Oh, santo, nós queremos, oh, eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Nós queremos entrar, Senhor, num ambiente em que Te agrada, Pai. Na nossa vida, Senhor, não é esse ambiente do culto, Pai, mas é um ambiente, Senhor, de uma vida de adoração. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quando a gente declara, Senhor, a gente quer entrar nesse ambiente onde os anjos declaram santo. Deseja isso nessa noite. Andar segundo uma vontade de Deus. Andar escolhendo a melhor parte, que é estar ao lado do Senhor. E principalmente se fortalecendo naquilo que agrada ao Pai. E isso, irmãos, a gente vai precisar de muita renúncia. Renunciar às nossas vontades, renunciar a sonhos, renunciar a relacionamentos. O Senhor, Ele tem algo que Ele quer te levar para uma relação mais profunda. Só que para isso, a gente precisa entregar tudo. Porque nós encontramos um tesouro, amém? Estamos aqui como aqueles que encontraram tudo. Por isso que a gente fala no início, nós não somos mais necessitados. Uma vez a gente achava que a gente era. Mas conhecendo a palavra, conhecendo esse lugar de intimidade, conhecendo um lugar secreto, a gente vê que nós não precisamos de nada. Estamos supridos. Por isso que a gente quer hoje, o Senhor tem ministrado o nosso coração com um louvor. Um louvor que fala de uma mulher que ela entendeu o propósito de Jesus estar na casa dela. E ela entregou tudo, ela deixou tudo. Ela deixou serviço, ela entregou a casa dela para estar aos pés do Senhor. Será que nós temos escolhido a boa parte no Senhor? Ou será que nós estamos distraídos com os afazeres? Vai pensando nisso enquanto o Senhor vai nos levando a ser ministrados por essa palavra. Uma palavra que ela é tão simples, mas tão profunda. Quantas vezes nós deixamos de escolher a boa parte por estarmos distraídos com os afazeres? Nos ajuda, Senhor, a entender isso nessa noite. Vai falando o coração dos meus irmãos, vai orando pelos teus irmãos nesse ambiente. Para quem está em casa também,
Senhor, fala com meu irmão nessa noite, Pai. Fala num profundo, Senhor. Que a gente saia daqui com uma palavra que toque o nosso coração. Uma palavra que transforme as nossas vidas, a ponto de nós renunciarmos tudo. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Vai dizendo isso a Deus, aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Oh, tudo que tenho, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Oh, eu encontrei o meu tesouro. Sim, eu encontrei o bem mais precioso. Nós encontramos. Eu encontrei o meu tesouro. Oh, Jesus, eu encontrei o bem mais precioso. Jesus, Ele é. Eu amo o som da tua voz. Oh, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Sim, eu encontrei, Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Ei, Jesus. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. O meu tesouro. Eu encontrei o bem mais Como Maria, que estava aos seus pés e disseste:
a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste, a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste, a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste, a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Nós encontramos. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Nós encontramos tudo. Eu encontrei o bem precioso, como Maria, que estava a seus pés e disseste, a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava a seus pés e disseste, a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Se encontramos, Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Tudo que temos. Eu encontrei o bem mais precioso. Isso que a gente está cantando, que a gente está louvando, tem muito significado. Muito significado porque é um louvor que conta a história de uma mulher. De uma mulher que escolheu a boa parte. De uma mulher que entendeu quais eram as prioridades na vida dela naquele momento. E essa que é uma das nossas dificuldades, né? De entender qual é a prioridade que Deus tem para nós a partir do propósito no momento que a gente está. Então, quando a gente canta que a gente encontrou o tesouro, a gente encontrou ele, mas a gente precisa dar manutenção dia a dia. A gente precisa entender que há uma boa parte para ser escolhida, para ser vivida. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, ó, escolhe a boa parte, hein? Escolhe a boa parte, hein? Não te distrai. Não te distrai, escolhe a boa parte. Prioriza e entende aquilo que Deus tem para a tua vida. Então vamos usar agora a vida dessa mulher, Maria, que Deus nos trouxe aqui nessa noite para a gente olhar para ela e dizer, meu Deus, eu preciso ser que nem Maria, eu preciso escolher a boa parte. Eu não posso ser como Marta, que andava distraída e que andava rodeando e tonta. Não! Tem uma boa parte para nós que a gente precisa, uma decisão diária que a gente precisa tomar. Então, a partir do momento que a pessoa que está do teu lado profetizou para tu escolher a boa parte, a gente vai cantar agora com muita força, entendendo que há uma boa parte para a gente escolher nessa noite. E tu escolheu a boa parte. Tu que está aqui presencialmente, tu que está aí online, vocês decidiram e escolheram estar aqui. Essa é a boa parte. Amém? Canta com força essa parte sobre Maria. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste, a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada.
como Maria, que estava aos seus pés, disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Amém. Dá uma salva de palmas pro Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa parte que a gente quer escolher, né? E dentro dessa reunião, que foi como eu falei antes, né? Desse momento de gratidão que Deus nos dá nessa noite, há partes dessa reunião que a gente precisa contemplar e adorar o Senhor. Amém? Podem sentar, podem ficar à vontade. Queria trazer agora um pouco para vocês também sobre os dízimos, sobre as nossas ofertas. O Pix vai estar ali, também vai estar para o pessoal de casa aí, para estar entendendo no coração. Quem entende esse princípio da oferta, esse princípio da disposição do coração, entende que já recebeu tudo e que tudo que a gente tem é do Senhor. Amém? Então que a gente consiga também escolher essa boa parte e sobre a nossa vida financeira e conseguir dar para Ele com liberdade, com espontaneidade e com intencionalidade. Amém? Quero falar primeiro sobre o pessoal que está em casa, dar uma boa noite para o pessoal que está em casa conosco. Eu soube que tem a Priscila Ferreira e a Inajara conosco. Essas que se manifestaram, mas acho que tem outras pessoas também aí conosco. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa, é uma alegria ter vocês conosco. Um dia, coincidentemente, as duas semanas atrás, 3 estavam aqui conosco. Hoje estão nas telinhas e é assim que funciona a nossa vida. Um dia a gente está aqui, outro dia não está, mas a gente está aqui de coração e a gente sente vocês pertinhos de nós aqui. Amém? Hoje a gente está aqui com a visita, não sei se já vieram no culto de jovens, vão me falar agora. Não? Primeira vez no culto de jovens, estiveram aqui conosco no Ano Novo, a Flor, o Mustafa e a Janice. Sejam bem-vindas, viu? Aqui vocês sabem, né? Mas aqui, mais uma vez, quero falar que é a casa de vocês. É mais um ambiente que Deus deu pra gente, que vocês são parte dele. Amém? Vamos passar agora para o nosso momento da palavra. Queria chamar aqui um casal, uma família, que eu tenho muito carinho. Vem pra cá, Tiago, Bianca e Baby. Então, esse final de semana nós vamos ter a revelação se é Timóteo ou se é Antonella. Mas hoje Deus vai usar a vida deles aqui, eles vão falar um pouquinho do que eles têm recebido, né? Eles passaram um ano, chegou a ser, né, aqui na Serra, não chegou quase isso, né? E agora Deus está enviando eles numa nova temporada, numa nova etapa da vida deles, que eles vão poder agora também falar o que eles estão vivendo, e é bebê chegando, e é muita coisa. A gente quer ouvir vocês, dar oportunidade para vocês falarem e exporem isso, e nos ensinarem e trazerem a boa parte de vocês para essa noite. Amém? Deus abençoe vocês.
Muito bom, então, até que o meu excelentíssimo se prepare. É uma honra para a gente, né, nessa... Como a Alice falou, tem alguns que estavam conosco, foram para as telinhas, estavam aqui semana passada presencialmente, agora estão nas telinhas, tem a gente que está aqui presencial, e muito em breve estaremos nas telinhas também, né? Esse ciclo que vai acontecer na nossa vida, mas é uma honra para finalizar a gente concluir. Essa semana está sendo já uma semana de despedidas, então na quinta-feira a gente teve a reunião das mulheres, que para mim também foi muito importante. Obrigado. E agora a gente se despedir do nosso culto dos jovens, que é um culto onde Deus deu esse formato interativo para a gente, né? A gente aprende muito, a gente discute muito, para a gente se despedir. E o Thiago, ele tem uma palavra no coração dele, ele vai começar compartilhando com a gente e a gente vai conversando juntos também. Amém, amém. Me escutam bem? Muito bom. É uma oportunidade única, né, Moran? Primeira vez que a gente está juntos aqui como casal, e isso expressa muita coisa, né, assim, do que Deus tem feito na nossa vida também. E a gente começa a pensar em toda essa história, em tudo que a gente tem vivido, e é algo muito lindo, assim, é um milagre mesmo na nossa vida, a gente poder ser trazido para esse lugar, né, esse lugar de amor. A gente encontrou o tesouro, como falava nessa música, né? A gente encontrou o tesouro mais precioso, que é a igreja, que é a família da fé. Então aqui a gente sente muito em casa, a gente sente muita vontade aqui para estar juntos. E eu queria compartilhar algo que está no meu coração, que é uma palavra que fala sobre coerência. É um conceito que eu tenho pensado assim nos últimos dias. Qual que é a diferença de coerência para incoerência para um homem de Deus, não para aquilo que é o mundo. Eu tive a oportunidade de participar com o pastor Alberto em alguns ambientes, e num deles a gente pôde conversar sobre isso. Nós estávamos ali, muitos homens conversando, e quando a gente começa a falar nesse ambiente sobre a palavra de Deus, os conceitos eles vão sendo estabelecidos de maneira diferente. Então os conceitos começam até em alguns momentos serem contraditórios com aquilo que a gente aprendeu de maneira humana, né? Aquilo que a gente aprende com a nossa família, com a nossa vida, no colégio, a gente tem conceitos. E uma das coisas que eu pensava sobre coerência é que alguém que é coerente é alguém que não erra, é alguém que fala e cumpre, alguém que fala, que empenha uma palavra e de maneira nenhuma ele se equivoca. E para mim, que era incoerente, é aquele que fala uma coisa e faz outra. Isso permanece para mim, isso continua sendo incoerente, né? É uma pessoa que não tem voz. O que ela fala, ela não vive. Mas a questão da coerência vai muito além disso. Um homem coerente, uma mulher de Deus que é coerente, ele vai errar. Todos nós vamos errar em algum momento. Mas não é isso que vai tirar nossa autoridade diante de Deus, diante das pessoas, porque isso é algo que é muito comum a todos nós. A gente vai, conforme a gente vai caminhando na nossa vida, a gente vai errando. Mas isso não quer dizer que a gente não é coerente. Porque o conceito de coerência agora está muito mais ligado àquilo que a gente crê. No invisível. Eu olho para mim mesmo e eu vejo assim, eu não tenho capacidade nenhuma de ser um homem de Deus. Segundo a palavra aqui, o que eu aprendi, eu estou muito longe. Mas pela fé, eu creio que eu vou chegar na minha estatura máxima, que eu vou chegar no Cristo. O Cristo é o único que não errou. E a gente está nesse processo do caminho. Então, um homem que é coerente não é aquele que não erra. É aquele que, quando erra, ele se inconforma e ele segue com uma convicção de fé muito bem estabelecida. E é uma convicção de fé muito bem estabelecida a partir de um relacionamento. De um relacionamento com quem? Com o Pai dele, que é Deus. Então, independente do que aconteça na vida dele, independente das circunstâncias, ele continua ali muito firme. E alguém que é incoerente é diferente disso. Alguém que é incoerente, a convicção dele, ela está somente estabelecida no que acontece, nas circunstâncias que vão acontecendo na vida dele. Então, ele não consegue mais se guiar pelo Espírito. É alguém que, conforme as coisas vão acontecendo, ele vai mudando. Aí tu encontra a pessoa num mês, ela é de um jeito. Tu encontra daqui a outro mês, ela é outra. Ela mudou totalmente aquilo que ela pensava. Não tem uma convicção daquilo que ela acredita. E só que isso, para as pessoas, esse homem coerente de Deus, muitas vezes ele pode até parecer meio louco.
porque é difícil de tu compreender ele. Ele está ali, está se movendo pelo Espírito, tu não consegue entender bem. E para basear isso, eu queria trazer uma palavra de Davi, sobre o rei Davi, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 15. Porque, para contextualizar um pouco essa história, Davi foi um homem que foi proclamado rei segundo Deus, e a partir disso, ele começa agora essa batalha, né, da carne contra o espírito, e chega um momento que ele é um homem que ele comete adultério. Ele se relaciona com a mulher de um soldado dele, de alguém que está sob o cargo dele, ele se relaciona com essa mulher, ele comete traição, e depois ele ainda manda matar esse homem, que é Urias. E, diante de tudo isso, ele fica ali como se ninguém soubesse. Então, ainda quem olhava de fora, ele não sabia o que tinha acontecido, até que Deus envia um profeta Natan. O profeta Natan vem conversar com Davi, e aí ele começa a contar uma história, onde Davi ele não vê que ele está falando sobre ele mesmo, então ele diz, não, esse homem aí que tu está falando, Natan, esse homem aí ele tem que morrer, esse homem aí tem que sofrer muito. E aí o profeta fala para ele, esse homem é tu. Esse homem que cometeu adultério, que cometeu homicídio, assim, de maneira muito pensada, é tu. E aí quando acontece aquilo ali é algo muito sério. E aí Natan diz para ele, agora o Senhor vai tirar o teu filho, porque quando ele tem uma relação com essa mulher, ele gera um filho. O filho da cobiça. O filho de alguém que anda só segundo seus próprios prazeres, segundo a sua carne. E aí eu gostaria de ler com vocês, ali a partir do 15. Diz assim, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém ele não quis e ele não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam, quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Então olha só que interessante, né? Quando chega essa notícia para Davi de que Deus vai levar esse filho dele, que ele vai abater, esse homem ele entra num luto profundo. E isso é normal, imagina, ele está ali, ele teve relação, ele ama aquele filho, e Deus vem e diz, ó, isso aí é o filho da tua cobiça. É o filho de alguém que está sendo incoerente. É o filho de alguém que foi proclamado como rei e agora está cometendo um erro. Então Davi tinha algumas decisões para tomar a partir disso. Então ele começa a entrar e buscar um arrependimento. A partir de algo muito ruim que ele cometeu, ele começa a jejuar, ele entra e ele passa ali então muitos dias sem nem comer, não quer falar com ninguém. E aqueles homens que estão ali olhando ele não estão entendendo muito bem. Mas veio uma palavra do Senhor, como é que esse homem está desse jeito, como é que ele está buscando isso, por que ele está jejuando ainda se Deus já falou com ele? E aí chega no 7º dia, a criança morre e eles ficam com medo de falar com ele. Porque eles estão dizendo, esse homem aí está louco, quando falar para ele que o filho dele morreu, vai cometer alguma loucura, vai nos matar, ou vai se matar, vai fazer alguma coisa assim, porque ele estava parecendo que ele estava louco. E aí, no versículo 19 diz assim, mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Então, olha só que interessante, né? Aquele homem ali que era Davi, quando ele recebe a notícia daquela morte, eu fico pensando, né, se acontecesse comigo, como que eu reagiria, né? Então ele está ali jejuando, ele está numa relação com o Senhor muito bem estabelecida, ele crendo que Deus pode ter misericórdia, e aí o Senhor vem e mesmo assim cumpre aquilo que ele falou, ele tira o filho dele. E a reação dele, ele se levanta, ele vai, ele se lava, ele entra no templo e ele adora. Então isso é algo assim que é muito forte, né? Ele entendeu a relação dele com Deus, né? Ele faz isso, ele é um homem coerente com a relação que ele tem com Deus. Então ele sabe como se relacionar com o pai dele.
E caminhando aqui para frente diz assim: depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora que ele morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então isso é muito interessante, né? Porque aqueles homens não entenderam o que tinha acontecido. Eles estavam ali pensando: bah, mas como que acontece isso, né? Como que tu jejuou, tu chorou, e agora que o filho morreu, tu entra e tu adora o Senhor? Isso não é coerente para nós. Quando a gente tem algum tipo de perda de alguma coisa que a gente queria muito, geralmente não é assim que a gente reage. A gente não conhece a Deus. Então a gente vai, se revolta, a gente se afasta, a gente começa a atacar uns aos outros. Um homem que é carnal, ele não entende um homem espiritual. Um homem, né, quando eu digo um homem, eu estou falando da mulher também. Alguém que é carnal, ele não entende o movimento de alguém que é espiritual. Por isso que muitas vezes a gente fica confuso. A gente não vê coerência. Mas na verdade ali Davi estava sendo muito coerente. Ele entendeu, ele se arrependeu daquele pecado que ele tinha cometido. Ele jejuou, ele entendeu, ele conhece o pai dele. Por isso que ele é coerente. Imagina, ele podia jejuar e chorar pedindo que Deus tivesse misericórdia dele. E mesmo assim isso não dependia do resultado, porque ainda que o filho morresse, ele continuava adorando. Então acredito que isso é a coerência que a gente busca em Deus. A gente ser um adorador em todo momento. A gente vai ter os nossos momentos de luto. A gente vai passar por dificuldades, por perdas que são muito fortes, mas isso não quer dizer que a gente vai se afastar de Deus. A gente tem que continuar buscando uma relação muito firme com Deus. A gente tem que buscar ser esses homens que são coerentes, que não tem a ver com não errar. Davi errou muito feio, mas Deus teve misericórdia dele, porque ele se humilhou, ele buscou arrependimento, e agora ele pôde seguir na vida dele até o final, né? Mesmo com erros, com acertos, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então isso que eu fiquei pensando, né? Nessa coerência que a gente precisa buscar, que a gente não seja mais esses que fiquem abatidos com os erros, que a gente não fique pesando a mão nos erros dos outros, como se isso fosse algo que a gente não cometesse, mas que a gente entenda como que tem sido essa nossa caminhada com Deus. Se a gente tem estabelecido uma convicção tão firme com o Senhor que a gente vai poder seguir, mesmo em meio à morte, mesmo em meio às dificuldades. Parece que, te ouvindo assim, né, e tentando conectar com o louvor hoje, inclusive, muito bom o nosso grupo de louvor, né? É muito bom quando a gente tem um louvor novo assim, porque a gente vai aprendendo mais, e esse louvor da boa parte me fez pensar muito sobre isso, né? Porque essa boa parte que Maria escolheu, e que agora, conectando aqui com a palavra, a gente vê que Davi também escolheu, é um momento de adoração. É um momento de estar aos pés do Senhor, independente de como a gente chegou nesse lugar. Davi chegou nos pés do Senhor, a boa parte dele era em meio ao caos, era em meio... talvez não foi um momento voluntário assim dele, né? Vou me achegar ao Senhor agora, Ele resolveu se achegar ao Senhor no meio da crise. E a história de Maria também. Marta e Maria estavam as duas ali num preparativo. Agora a gente está num preparativo de evento. A gente entende Marta, né? É muita coisa para fazer, mas Maria, eu vou escolher a boa parte. Tem evento para fazer, tem pessoas para chegar, tem casa para limpar, mas a boa parte é estar aqui aos pés do Senhor, né? É estar adorando. E é isso que Davi escolheu. Davi escolheu a boa parte. A coerência dele, que é isso que o Thiago trouxe para a gente hoje, a coerência dele estava em permanecer escolhendo a boa parte. Permanecer buscando estar adorando a Deus em todo o tempo. Enquanto o filho estava vivo, ele buscava, ele adorava, ele pedia ao Senhor. E depois que o filho morreu, a maneira dele adorar o Senhor foi se recuperando, foi levantando, se lavando e começando a servir de novo, assumindo o papel dele de rei, né? E servindo ali no palácio. Então é isso que a gente vai tendo que buscar na nossa vida também, né? Em alguns momentos a gente vai ter um
essa boa parte vai se chegar a gente vai se deparar com esse ambiente que a gente entrou, e outras vezes a gente vai escolhendo isso de forma voluntária e buscando cada vez mais entrar nesse lugar secreto com Deus. É isso que ficou assim no meu coração, para começar a ouvir vocês também, sobre o que vocês entenderam, e da gente tornar esse momento interativo. Amém. Me ouvem? Não? Muito interessante essa palavra, e ela fala muito sobre o que a gente passa todo dia. Todo dia a gente é colocado à prova se a gente é uma pessoa coerente ou não. Todo dia a gente está sendo observado em tudo que a gente faz. Tudo. O nosso testemunho, ele não é nem tanto no que a gente fala, mas sim no que a gente faz depois. Não é nem tanto no que a gente, na teoria, que a gente tem, mas sim se aquilo ali vai ser prático depois, quando a gente estiver no dia a dia ou quando a gente estiver em alguma situação. Então, essa história, ela revela muito isso, né? Porque quando a gente traz para a prática, aí que a gente é colocado à prova. Aqui está falando de uma situação extrema de doença, de morte, que a gente é pego de surpresa. Então, quando a gente é pego de surpresa, e é exatamente o que a gente está falando desse louvor, Jesus chegou em casa, Jesus está ali na sala, tá falando. O que a gente vai fazer? Será que a gente vai se preocupar em servir ou será que a gente vai parar e ouvir? Ele chegou, são situações inesperadas. Será que como que a gente... Da Kate, agora voltou. Como que a gente vai reagir a essas situações, né? Será que a gente vai ter coerência naquilo que a gente está fazendo, né? Então me fez refletir muito nisso, porque a todo momento a gente é colocado à prova, que a gente faz, né? E principalmente a gente é colocado à prova em momentos de incompreensíveis da nossa vida, né? A gente falava hoje um pouco na reunião dos homens sobre isso, esse momento do inesperado, né? Quando o inesperado chega na nossa vida, quando a morte chega na nossa vida, quando um acidente, né, acontece na nossa vida, é aí que eu acho que o testemunho da coerência ele é colocado em prática, porque todos os olhares se voltam para nós. Todo mundo vai olhar para a gente e vai dizer, bom, como é que ele vai fazer agora? Agora que a gente vai ver se ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele fala, né? Tudo aquilo que ele conhece. E na maioria das vezes um testemunho de coerência ele não vai ser como as pessoas imaginam. E isso vai bater uma crise neles, isso aí vai ser incompreensível para eles. Os soldados aqui de Davi, foi incompreensível para eles aquilo que Davi estava fazendo. A ponto de chegar, não, só um minuto, cara, nós não estamos compreendendo o que tu está fazendo. Como assim, cara? Fala para nós aí, o que tu fez, cara? A criança estava ali, estava doente, e aí tu jejuou, tu orou, e aí quando ela morre, tu te levanta, tu vai, tu come. É incoerente isso para nós não estamos compreendendo aquilo que tu está fazendo. Então, essa coerência que é colocada à prova, Alice, na maioria das vezes vai ser uma incoerência para o mundo. E aí a gente vai ter que ter muita convicção daquilo que a gente está fazendo. A gente vai ter que ter muita certeza, assim, de que Deus está impulsionando a gente para tomar aquela decisão, para aí sim também gerar um ensino na vida daquelas pessoas ali. Davi não só se posicionou na convicção que ele tinha, mas depois também ele ensinou aqueles soldados. Falam, não, a criança morreu, não tem mais o que eu fazer. É assim, depois que o fato ali já está consumado, não tem o que fazer. A gente só tem que como fazer algo quando ainda ela está viva. Então ele também ensinou.
Então a coerência também está nisso, né? Não é só se posicionar, mas é também ensinar o outro o porquê que tu está fazendo aquilo, né? Hoje a gente estava conversando sobre a nossa vida que repete a repetição dos fatos, né? E eu estava lendo aqui um pouquinho mais adiante, que tem ali no versículo 24, que depois que ele ensina ali aqueles homens, né? No 24 ele fala: depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E eu fiquei pensando sobre essa constância também, né? Ao mesmo tempo que o Senhor vai gerando esse ensino para nós, para a gente ter essa coerência e buscar em conhecer Ele constantemente, Ele vai repetindo, né? E aí Ele deu esse segundo filho, né? Para Davi, depois que Davi entendeu esse arrependimento, entendeu essa reconciliação dele, né? Esse filho, né? Que estava morto quando... Davi estava morto quando gerou aquele filho no pecado. E aí ele ressuscitou quando ele entendeu o pecado dele ali, né? E aí ele foi gerado novamente ali nos braços do Senhor ali, e o Senhor foi restaurando a vida dele, né? Então, a gente estava falando sobre essa vida espiral, né? Que cada vez que a gente vai vivendo e vai passando por situações, o Senhor vai nos provando, e a gente vai, no Senhor, a gente vai superando elas cada vez melhor, né? E aí eu lembrei disso daqui, porque essa coerência, muitas vezes, eu também pensei que era muito isso também, né? Que também faz parte, né, Tiago? De que tu fala e cumpre, né? Ou diz que é e mostra, né? Mas ela vai muito além mesmo, porque é a continuação, a nossa crescência nessa caminhada de conhecer o Senhor, né? E vivendo isso que Deus está nos ensinando, né? Não só pregando, né? Então foi isso que eu fiquei pensando. Volta. Dá para escutar? Aí, amém. É interessante isso quando a gente vai pensando, né, isso que a Alice falou, porque todos os dias nós vamos ser colocados à prova. E isso é verdade mesmo, né? As circunstâncias da vida vão nos provando. Por isso que Tiago fala, né, que ele se alegra quando ele passa por provações, mas a gente não consegue muitas vezes se alegrar, né? Quando vem uma provação na nossa vida, um dos questionamentos que a gente faz assim, na nossa mente, é se Deus está sendo coerente com a gente, né? A gente muitas vezes acusa Deus de ser incoerente, né? A gente coloca uma culpa em Deus a partir de uma circunstância difícil. Uma das características desse homem que é maduro, que é coerente, falar um pouco antes ali dessa história, que quando o profeta traz essa história para Davi, ele não fica se justificando. Quando ele recebe aquela sentença dizendo: agora a espada vai ser colocada contra a tua casa porque tu pecou, tu cometeu tudo isso, ele simplesmente diz: pequei contra o Senhor. Eu pequei, errei, e a partir disso Deus tem misericórdia dele e fala: olha, então tu não vai morrer, mas o teu filho vai. E ele entende aquilo ali. E ele entende tão profundamente que ele vai para o lugar secreto dele, que é o que a Taina tem falado muito para nós, né? Ele vai para um lugar de oração, de jejum, para buscar que Deus tenha misericórdia dele. E mesmo que isso não aconteça, ele continua. E melhor ainda, como tu complementou, né, Edu? Além de continuar, ele ainda ensina. Então ele agora começa a ensinar para os outros como que é a relação de um homem maduro com Deus. É um homem que se submete independente da circunstância. Ainda que Deus possa te ferir, ainda que Deus possa tirar aquilo que tu pensa que é mais valioso para ti. Um filho, não tem problema. Eu vou continuar me submetendo aqui, eu vou continuar adorando nesse espírito que a gente estava aqui no louvor, né? Adorando em espírito e em verdade. Acho que parte desse processo de coerência, né, como o Tiago falou, de adoração e de constância,
é o arrependimento também, né? Porque, como o Tiago disse, não significa uma vida, a coerência não significa uma vida sem erros, mas parte desse processo é o arrependimento. Então, é isso que eu fiquei pensando, assim, para a gente ir finalizando, e a gente já pode ir se colocando... vai me interromper. Vai me interromper quando eu falo de finalizar. Aí lá, Taena. Já que eu fui citada, eu tenho que dar minha contribuição aqui. Mas isso que vocês trazem, assim, é uma palavra que ela precisava ser diariamente falada e retomada, assim, no nosso coração, né? Porque é uma oração mesmo. É impossível a gente ler esse comportamento de Davi e entender que isso de fato aconteceu, que ele de fato se comportou desse jeito, uma circunstância... Tá me ouvindo? Uma circunstância totalmente... Continua me ouvindo? Oi. Agora sim. Totalmente difícil para ele, e a gente se colocar no lugar dele. Como é que a gente se comportaria se a gente estivesse passando por isso, né? E aí eu me lembro da palavra que tu citou Tiago, né, Tiago? Uhum. E a gente compartilhou uma palavra muito rica, assim, no devocional na sexta-feira, que fica ali em Tiago 4, e que linka com o que o Edu falou sobre essas incoerências aos olhos humanos, né, desse comportamento de um homem e de uma mulher de Deus. E ali no capítulo 4, no versículo 9, ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então é totalmente contraditório, não é isso que a gente aprende, né? Então um comportamento que Deus está nos ensinando e nos estimulando a ter é para que a gente entre nesse lugar secreto que tu trouxe, Tiago, e para que a gente consiga transformar o nosso riso, a nossa euforia, uma alegria exacerbada em pranto e em tristeza. Para que a gente consiga mesmo acessar o íntimo do Senhor, para que a gente consiga se humilhar aqui na presença do Senhor, e assim Ele vos exaltará, né? Então, fico pensando assim em tudo isso, e é como tu disse, a gente precisa saber comunicar o porquê que a gente está se comportando desse jeito, né? Porque senão vai ser só pessoas estranhas se comportando de uma maneira totalmente contraditória, a gente não vai estar conseguindo explicar o porquê que a gente está se comportando desse jeito, né? Que foi o que a Alice trouxe. É muito mais um testemunho nosso do que uma fala nossa, uma explicação só verbal, né? Então, muito, muito importante assim, essa reflexão que vocês trouxeram para nós nessa noite. Nosso casal se despedindo do culto de jovens. Só do presencial. Online a gente vai estar junto. A gente vai mudar pro lado do pessoal ali daqui a pouco. Daqui a pouco vocês olham ali, vamos ver. Graças a Deus. Daqui a pouco a gente se fala pelo chat. Mas amém. É isso, vamos se colocando de pé para a gente adorar a Deus mais um pouco e orar para Ele, né? Orar para Ele pedindo essa coerência, pedindo essa constância, pedindo essa humildade no nosso coração, esse arrependimento. Porque a gente sabe, Senhor, a gente sabe que isso não vem de nós. A gente sabe que essa humildade, que essa humilhação espontânea, que esse coração submetido a Ti, que esse coração constante na Tua presença, coerente, conforme a nossa relação contigo, Senhor, é algo que Tu nos dá. É algo que o Teu Espírito Santo planta em cada um de nós, Senhor. Que a gente tem que buscar essa humildade em todo o tempo, a gente tem que buscar essa relação íntima e profunda contigo para que a gente possa ter uma convicção, Senhor. Amém, uma convicção de tomar decisões que aos olhos do mundo pareçam loucura. Aos olhos das pessoas que estão ao nosso redor não vai fazer sentido, mas a gente sabe que essa voz vem de Ti. A gente sabe que essa voz de permanecer, de ficar firme, ela vai vir de Ti, Senhor. E Tu vai nos sustentar. Fortalece a convicção no coração de cada um dos meus irmãos essa noite, Senhor. Que a gente possa sair daqui entendendo essa vida coerente e buscando ser uma pessoa coerente segundo a Tua vontade, a Tua palavra. Em nome de Jesus.
estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés, disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Uma salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia. Te despede como esses que encontraram a boa parte e que continuam cada dia buscando essa coerência. Para quem está presente, dá um abraço bem apertado nesse jovem que está do teu lado. E para quem está em casa, Deus abençoe. Amanhã nos encontramos às 9 da manhã e também às 19 horas. E posso ouvir uma voz a soar. Levantamos o som para te adorar. Ei, e eu vou me ligar no Senhor. E não dá pra segurar meu louvor. Sai do chão, vai. Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação. Quando que é? Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Começou, hoje eu vou receber teu amor. Corações com paixão para estar com o Senhor. Vai, eu vou me ligar no Senhor. E não dá pra segurar meu louvor. Sai do chão, vai! Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Ei, agora! E essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento. Vai! 1, 2, 3,
Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação, quando louvamos teu nome, Deus. Quando louvamos teu nome, Deus. Quando louvamos teu nome, Deus. No vale eu louvo nas montanhas. Se tenho certeza, mesmo duvidando, louvo se estou forte, mesmo se caído. Pois nosso louvor derruba gigante. E enquanto eu viver com toda a minha alma, eu louvo ao Senhor, meu clamor. Louvo ao Senhor, meu clamor. Eu louvo na luz e na escuridão, pois sei que o controle está em suas mãos. Pois nosso louvor é mais do que um som. Ei, foi ele quem trouxe Jericó ao chão. Oh, enquanto eu viver com toda a minha alma, eu louvo ao Senhor, meu clamor. Louva o Senhor, meu clamor. Não vou me calar, o Rei vivo está. A igreja em uma só voz cantará. Louva o Senhor, meu clamor. 1, 2, 3, vai! Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Louva o Senhor, meu clamor. 1, 2, 3, louva o Senhor, meu clamor. Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Louva o Senhor, meu clamor. Louva o Senhor, meu clamor. Louva o Senhor, meu clamor. Louva
Senhor, meu clamor